A expressão definitiva. A expressão definitiva. Olá, hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022 e nós estamos de volta aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Nós temos feito diversos estudos bíblicos ao longo desse ano, fizemos praticamente todo o Novo Testamento, estamos agora no livro de Hebreus. Nós já fizemos de Mateus até aqui e a nossa intenção foi estimular a igreja a ler a Bíblia. E nós começamos com a instrução de que cada pessoa lesse um capítulo da Bíblia por dia, um capítulo do Novo Testamento por dia. E todos os dias nós deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo e assim também no canal do Spotify da igreja um pequeno áudio para que você possa ter um estudo com um trecho do que nós lemos, uma breve reflexão sobre o texto que nós lemos. Estamos fazendo isso desde o livro de Mateus. Portanto, ouça esse áudio, compartilhe com as pessoas que você conheça e eu espero que ele possa encontrar você bem e possa edificar você. Compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas e sejam abençoadas. Eu queria também te lembrar que nós temos estimulado as pessoas a comprarem a Bíblia 365, ela ajuda muito na leitura da Escritura, ela ajuda muito porque ela separa a leitura da Bíblia por trechos, um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios, e por meio desses trechos dos textos bíblicos, nós podemos aprender um pouco mais sobre o texto bíblico, sobre a Escritura, e se você fizer a leitura de maneira regular, ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda. Além dessa discussão toda que nós sempre fazemos, nós gostamos de lembrar, essa introdução na verdade, nós gostamos de lembrar que você pode fazer vários estudos bíblicos na igreja. Nós temos estudos bíblicos praticamente todos os dias, entre nos canais digitais da igreja para que você possa saber lá quais são os estudos que nós temos. Hoje nós vamos estudar a carta de Hebreus e eu gostaria de ler o texto de Hebreus no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, até o versículo 3, melhor dizendo. E esse trecho, esse início de Hebreus é tão significativo e tão importante para a nossa fé, que às vezes isso nos passa de maneira desapercebida, parece obviedade, mas não é. O texto diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. É interessante que basta nós olharmos para a janela e nós vamos ver que nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo que é um mundo cheio de dor, cheio de sofrimento, e nós vemos isso de maneira muito, muito marcante, e não é difícil ver isso. Mas ao mesmo tempo, em Cristo, Deus começou o processo de restauração desse mundo. Em Cristo, as coisas que são caídas que são um caco, na verdade, começam a se restaurar. E elas começam a se restaurar por meio, primeiro, do próprio Filho sendo quebrado na cruz do Calvário, e depois ressurreto, e começa a fazer e trazer a ressurreição o início de uma nova era, o início de uma nova sociedade, o início de um novo tempo, o início de um novo mundo, um mundo não caído. E é isso que o autor aos Hebreus, só um parênteses aqui que a gente sempre faz quando a gente está começando, a carta de Hebreus é uma carta que começa de uma fórmula diferente das demais epístolas. Ela é uma epístola, mas ela não começa dessa forma, e algumas pessoas tendem a colocar Paulo como autor aos Hebreus, mas essa não é a melhor, essa não é a melhor percepção do livro de Hebreus. Nós, na verdade, os diversos estudiosos mencionam múltiplas opções, mas a maior parte deles costuma dizer que nós não sabemos quem é o escritor de Hebreus, e é melhor nós ficarmos assim, nós ficarmos cientes de que nós não sabemos quem é
o autor da carta. E a única coisa que nós sabemos é que o leitor tem em mente algumas pessoas algumas pessoas específicas, que aqui são chamados de hebreus. Então, provavelmente pessoas que tinham experiência de vivenciar a fé da velha aliança e experimentaram a fé da nova aliança. Essas são as pessoas para quem, ou os destinatários dessa carta. E como eu estava falando, nós estamos no mundo quebrado, no mundo caído. E o leitor de Hebreus vai começar a mostrar que a aliança em Cristo é uma aliança perfeita que começa a restaurar esse mundo caído. O tema de Hebreus é de uma supremacia inconteste do Filho de Deus e ela não pode ser questionada por ninguém. Ela não pode ser questionada por homens, ela não pode ser questionada por anjos. Nós vemos aqui em 1,4, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior a deles. Uma aliança que ele estabeleceu a aliança que ele estabeleceu conosco é superior a qualquer aliança anterior. O sacerdócio dele é maior do que o sacerdócio de Levi, ou seja, maior do que o sacerdócio levítico. O sacrifício que ele ofereceu é maior do que os sacrifícios oferecidos no Velho Testamento. Portanto, a carta de Hebreus mostra que nós não devemos voltar às formas de piedade antigas, mas que nós devemos adotar a visão de uma piedade nova, fundamentada, embasada na nova aliança. Esse é o foco da Epístola de Hebreus. E o autor aos Hebreus vai no primeiro capítulo, vai dizer no versículo 2, nesses últimos dias, antes, de muitas maneiras Deus falou. Antes, na velha aliança, Deus falou de muitas maneiras, é isso que o versículo 1 diz. Mas nesses últimos dias ele falou por meio do Filho. Agora ele não falou por meio de homens, agora ele falou por meio do Filho. E o Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, que é o cabeça de todas as coisas, por meio de quem o universo foi criado. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Nós, quando lemos esse trecho de Hebreus e vemos que o Filho é superior a todas as coisas e que ele representa uma nova aliança, isso deveria nos convidar a uma entrega total. Entrega de quê? Entrega total, porque parece um clichê que nós falamos isso diversas vezes na nossa vida e caminhada cristã. Precisamos entregar tudo, precisamos entregar. Mas aqui nós estamos falando de entrega total. E que entrega é essa? É a entrega do coração imperfeito, caído, do coração caído, da nossa pecaminosidade, da nossa imperfeição, do nosso ego. É a entrega de tudo de ruim que há em nós, para que aquilo que é bom, que possa ser aquilo que é novo, aquilo que é renovado, possa ser restaurado em nós pela nova aliança. O autor aos Hebreus vai dizer no versículo 3 que o Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. É a expressão exata de Deus no amor, na santidade, na justiça e na entrega. Na entrega que fez por nós para receber o nosso tudo, que é um tudo ruim, marcado pela iniquidade, marcado pelo pecado, e ser restaurado, transformado num novo ser. E ele é o cabeça dessa nova comunidade da aliança. Ele é o cabeça disso. Antes, Deus falou de muitas formas. Agora, ele falou da forma definitiva. Jesus é a fala definitiva. Jesus é a expressão definitiva. Jesus é a expressão definitiva de Deus, do seu caráter, da sua vontade. A carta de Hebreus vai dizer e vai mostrar exatamente isso. Jesus é a expressão exata de Deus. Aquilo que Jesus fez é a expressão exata da vontade de Deus. Aquilo que Jesus dizia era a expressão exata da vontade de Deus. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é a expressão exata do amor de Deus para nós. A ressurreição de Cristo da morte é a expressão exata da ressurreição que Deus quer gerar em nós, no nosso coração. A fala definitiva.
muitas vezes nós ficamos pensando e perguntando e pedindo que Deus fale conosco. Ele falou de forma inicial pelos profetas, mas ele falou de forma sumária, definitiva, pelo Filho. Se nós temos o Filho, nós temos a vida. Portanto, eu espero que a gente possa ter ciência e nos esforcemos para conhecer mais do Filho. Deus te abençoe.